Conosco durante meditar de sua palavra. Amém. Talvez todos nós podemos dizer de algum momento ou alguma situação em que não compreendemos os nossos pais. Eu me lembro muito bem de momentos da minha vida, em minha infância, em que de manhã cedo, pai ou a mãe chegavam no quarto, tiravam a coberta e dizia: "Vamos, hora de ir para a igreja." É verdade. Muitos de nós, posso dizer por mim mesmo, muitas e muitas vezes me senti chateado por conta disso. Muitas vezes sequer compreendia o que realmente estava acontecendo. Mas não impedia de que, semana após semana, o mesmo fato acontecia. Você ia tirando a coberta, ligando a luz do quarto, dizendo: "Vamos, hora de levantar." É verdade, isso acontecia para outros momentos também. Quando tinha que levantar cedo para ir para a escola, quando íamos viajar. Mas era curioso, né? Porque domingo de manhã, a tentação sempre é bem grande. Poxa, depois de uma semana de ir para a escola, fazer os compromissos, bem que podia ficar esticando um pouquinho mais na cama, dormindo e assim se descansando. Bom, é verdade que a gente nem sempre faz muitas coisas totalmente conscientes, especialmente quando crianças, mas também como adultos. Só sei que isso realmente era algo que se repetia. E quando eu tentava argumentar e dizer alguma coisa, bom, o pai logo dizia: "Domingo é dia de ir para a igreja, domingo é dia de ir para o culto." Não se discute isso, simplesmente se atende à voz do chamado. Bom, verdade é que muitas e muitas vezes, ainda compreendendo ou tentando compreender a vida tal como ela era, especialmente o que meus pais faziam comigo, ficávamos chateados muitas vezes como crianças. Às vezes a vontade era grande assim: eu quero morar sozinho, porque lá eu vou poder dormir domingo até a hora que eu quiser, né? Aquela tentação de tentar dizer: quem sabe eu vou colocar minha roupa na mala, vou juntar minhas coisas e vou ser independente. Vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, ninguém vai me incomodar domingo de manhã mais. Quem nunca pensou algo do tipo, né? Quem nunca, de alguma maneira, pensou que se eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, aí sim eu teria liberdade. Aí sim eu poderia fazer as coisas do meu jeito. Bom, a gente cresce, a gente vai aprendendo muitas e muitas coisas ao longo da vida. E, na verdade, quando alguma coisa má nos sobrevém, não precisa ser muita coisa. Posso me lembrar de vezes que andava no balanço, por exemplo, e o balanço foi um pouco alto demais. Ou quando brincando no parquinho ainda, de repente escorrega o pé. Tinha aqueles montes que você subia, né, nas barras, lembram? A gente subia até em cima, botava os dois pés em cima, né? E fácil era esbarrar o pé ou escorregar. Mas algumas vezes já me aconteceu isso. E era engraçado que naquele momento, todo esse sentimento de independência, de querer ser sozinho, de querer acordar na hora que quisesse, fazer o que quisesse, ia embora assim, num suspiro. E esse suspiro facilmente era: me ajuda. E na cabeça, embora não tivesse tempo, mas é claro que você queria que teu pai estivesse ali, para que pudesse te resgatar e te sustentar nas suas mãos, para que estendesse as mãos. Bom, nós celebramos hoje o Dia dos Pais. E claro, o centro de nosso culto sempre é a palavra de Deus, aquilo que Deus nos diz. Mas é verdade também que precisamos reconhecer e dizer que Deus nos deu pais. Deus nos deu pessoas para justamente nos conduzir e fazer chegar aonde chegamos. Então podemos lembrar, e muitas vezes, quando passamos por perigos, seja no parquinho, como eu disse, seja momentos em que a gente sente um pavor pelo quarto escuro e de repente você precisa ir ao banheiro enfrentando aquela escuridão, ou ainda quando você desobedeceu por alguma razão, fez algo errado, e de novo, havia medo. E nesses momentos de angústia infantil, certamente a criança tem a nítida sensação de que parece que tudo está contra ela, ou todos estão contra ela, e precisam de alguém que lhe ajude.
essa criança facilmente cai em desespero e se vê cercada de males. A única coisa que lhe resta muitas vezes é gritar por misericórdia, pedindo: Pai, me ajude. Talvez aprendemos desde cedo a dizer: Pai, tem misericórdia. Pai, me ajuda. Nós crescemos. E ao crescermos, nós achamos que superamos os medos que nos acometiam no passado. Acreditamos que deixamos o pavor do escuro para trás. Achamos que conseguimos vencer aquelas coisas que nos atormentavam como criança. Acreditamos que deixamos tudo para trás. Mas de repente, a vida nos chacoalha e de repente nos vemos na mesma situação. Medos que pareciam superados, de repente nos acometem de novo. Pior, tudo de novo parece se colocar contra nós. Se pensarmos bem, olhando para o texto de hoje, é algo muito parecido com o que está acontecendo com o apóstolo Pedro e com os demais discípulos no evangelho de hoje. Eles se viram em um grande aperto, estando sós, deixando Jesus para trás na margem, que havia então ficado se despedindo da multidão, ainda lembrando a multiplicação dos pães e peixes. Agora, enquanto tentavam atravessar o mar com um barquinho, se veem com alguns problemas. Um deles é o vento, como o texto mesmo diz que o vento já havia até mesmo levado o barco para longe e, portanto, não era possível voltar com o barco, talvez sequer podiam chegar à margem, não sei. Mas o fato é que já era perigoso o suficiente ter que lidar com a força contrária da água, a ventania, a noite e a escuridão fria no mar. Mas, de repente, no meio de todo aquele perigo real, um medo ainda maior se impõe. Um pavor talvez irracional. Um medo quase infantil, igualzinho àquele da época em que tínhamos medo de escuro. Eles olham para as águas e gritam: é um fantasma! Homens feitos, pescadores experientes, apavorados diante da tempestade e agora tomados por um medo cego. A segurança deles havia sumido. E no meio do mar bravio, todos os medos vieram à tona. Por sua vez, Jesus Cristo havia ficado para trás. Após despedir as multidões que haviam sido curadas e alimentadas com os pães e peixes, ele buscou a solidão para orar. Aliás, se nos lembramos um pouquinho da história, João Batista havia sido decapitado e por causa disso Jesus tinha ido para o deserto. Mas quando foi para o deserto, uma multidão veio para ele, de fato, impedindo-o de estar sozinho, motivo para o qual ele tinha ido para o deserto. E agora, após a multidão ser despedida, após os discípulos então pegarem o barco, Jesus ficou ali um tempo sozinho para orar. E após isso, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Talvez não houvesse mais um barco, não sei, mas fato é que Jesus havia uma maneira de poder chegar até os seus discípulos. Afinal de contas, isso não era um obstáculo para o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que deu limite aos mares, o Senhor que impôs um limite até onde a água deveria chegar. Bom, aquele é o Senhor, portanto, que agora caminha sobre as águas e que vai em direção aos seus. E de repente, nós o vemos caminhando sobre as águas, indo calmamente ao encontro daqueles que estavam já suficientemente assustados. O modo como Jesus encontra os seus discípulos, porém, é sempre surpreendente. Repito, sempre. Ele já os havia encontrado em meio aos seus afazeres rotineiros, quando pensavam que talvez nada de novo poderia acontecer, seja com pescadores enquanto consertavam suas redes, seja um coletor de impostos, seja um homem que estava preparado para, inclusive, fazer uma revolta, como Simão o Zelote, etc. E agora Jesus caminha em direção aos seus discípulos, sobre as águas revoltas, em direção a eles. Para Jesus, não parece grande coisa. Afinal de contas, ele está simplesmente indo em direção aos seus discípulos. Mas para os discípulos, não é todo dia que eles podiam ver alguém andando sobre as águas? Aliás, podemos dizer o mesmo de nós. Não é todo dia que nós vemos alguém andando sobre as águas. E talvez esse fato seja tão grande que ficamos talvez com os olhos demais fixos no fato de alguém estar andando sobre a água. E nos esquecemos do fator mais importante, isto é, Deus indo em direção aos seus.
E esse é, de fato, o grande ponto da questão. E é nesse ponto que, de fato, lembramos que Deus, na verdade, sempre age de modo inesperado. Não desconhecido, mas inesperado. Isso é, não é aquilo que nós diríamos que faríamos, que Deus faria. Mas Deus diz, eu estarei com vocês. Deus disse, portanto, que jamais abandonaria os seus. No Evangelho de Mateus mesmo, ao final do Evangelho, ele diria, eis que estou convosco até o fim dos séculos, para sempre. E Deus jamais abandona a sua palavra. Deus jamais descumpre aquilo que ele disse. Na verdade, ele vem ao encontro dos seus, porque ele disse que de fato se importa com os seus. Bom, mas este encontro, tal como acontece, encontra a real situação de cada um dos discípulos que lá estavam dentro daquele barco. Nós podemos procurar várias razões lógicas do porquê os discípulos não reconheceram Jesus. E elas existem. Certamente ventava bastante, a água batia no rosto, a escuridão da madrugada tornava quase impossível reconhecer uma face ou um rosto. E o medo já habitava e cegava o coração de cada um deles. Ainda assim, o grande problema para não reconhecermos a Cristo, a raiz mais profunda de nossa cegueira, é o nosso pecado. É o fato de estarmos, por natureza, separados de Deus e, portanto, com medo, temerosos, sem saber o que Deus irá fazer. Afinal de contas, o medo de que Deus talvez tenha nos esquecido sempre está lá, pronto para se instalar e tirar a nossa paz. Quem sabe Deus nos abandonou? Quem sabe de fato Deus não se importa mais? Quem sabe a gente está largado aqui neste mar? Veja, isso aconteceu com os discípulos que recém tinham visto os milagres dos pães e dos peixes. O fato, portanto, não é ver milagres. O fato, portanto, não é simplesmente ver esses grandes e poderosos feitos, mas simplesmente ouvir a palavra de Deus. É isso que de fato importa. Na verdade, nunca esteve na capacidade dos discípulos de falarem alguma coisa. O foco não está, de fato, inicialmente naquilo que os discípulos falaram, mas naquilo que Deus falava. Não estava nos discípulos a capacidade de reconhecer Jesus como Cristo. Não estava nos discípulos a capacidade de dizerem e falarem coisas que Deus havia revelado. Aliás, nós vemos isso claramente também no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz isso, Jesus logo lhe diz, certamente dizes isso porque o meu Pai do céu revelou a você quem eu sou. E por isso ele podia falar claramente sobre quem era Jesus. Isto é, questões de fé não são conclusões lógicas do nosso pensamento ou daquilo que nós esperamos como Deus age. Não. Não foi porque os discípulos eram mais espertos que eles perceberam quem Jesus era. A verdade é que sempre foi a ação de Deus que os fez confessar e enxergar Cristo. O mesmo esquecimento humano pode ser visto no milagre que havia acabado de acontecer. Cristo já havia feito a multiplicação dos pães e peixes. Ele havia demonstrado o seu poder já. Jesus já havia feito muitos outros milagres, curado outras pessoas. Mas a grande questão, de fato, é que o coração humano facilmente se apega a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Criamos deuses para nós mesmos, nos apegamos às nossas próprias seguranças e achamos que por isso estamos seguros. Mas de repente, quando essas seguranças se vão, quando não temos mais onde nos agarrar, quando toda a segurança se vai e nos vemos de fato à deriva, bom, aí de fato, aquele grito de socorro que aprendemos, Senhor, tem piedade de nós. Este grito, de fato, se faz presente. E Deus, em sua misericórdia, ouve. Deus ouve o nosso clamor. De fato, não podemos repousar naquilo que nós achamos acerca de Deus. A nossa lógica, os nossos medos e os nossos sentimentos vão nos enganar no meio da noite ou no meio do dia, não importa. Por isso precisamos ouvir aquilo que Deus diz de si mesmo. Por isso, diante do grito apavorado, é um fantasma, Jesus, com a sua voz humana e divina, responde dizendo, coragem,
sou eu, não tenho medo. As palavras de Jesus pareciam, porém, insuficientes para acalmar aquele coração, ou aqueles corações que estavam por demais tomados de medo. O apóstolo Pedro, e provavelmente todos os outros discípulos, queriam mesmo. Pedro verbaliza a necessidade de uma prova. Se és tu mesmo, diga para que eu vá até você, e assim poderei crer. Parecia completamente fora de sentido, também irracional. Afinal de contas, já não era suficientemente difícil a situação de estar no barco e ver um possível fantasma. Agora, ainda sair do barco, ainda ir caminhando sobre a água. Mas, de novo, Jesus surpreende e diz: vem. E Pedro caminha sobre a água simplesmente porque Cristo disse: vem. Por provas, facilmente nós nos colocamos na situação de dizer: olha, se Deus realmente me ama, Ele vai me dar aquilo que eu peço. Facilmente colocamos Deus à prova, dizendo que se Deus realmente me ama, Ele vai me deixar no lugar onde eu estou, não vai me incomodar, vai deixar eu fazer as coisas como eu quero. Mas assim facilmente invertemos as coisas. Porque a prova do amor de Deus não significa nós fazermos tudo o que queremos. A prova do amor de Deus por nós, na verdade, significa que Ele nos resgatou nas profundezas de nosso pecado. Veja o que acontece com Pedro. Quando ele está caminhando, portanto, sobre a água e o seu temor lhe toma conta do coração, ele começa a afundar. E ali não há mais tempo para a prova. É semelhante a nós como crianças caindo do parquinho, caindo do brinquedo. Nós, quando o medo toma conta de nós, apenas conseguimos dizer ou pensar: Senhor, tem piedade de mim. E Pedro, talvez sem poder dizer palavra alguma, certamente podia simplesmente clamar no íntimo do seu coração: Senhor, tem misericórdia. E Deus tem misericórdia. Deus estende a sua mão. É exatamente isso que Jesus Cristo faz. Estende a mão a Pedro e lhe tira da sua situação, do seu medo, do seu temor. Veja, é muito mais do que tirar alguém da água aqui. Sim, esse foi o fato, a história que aconteceu. Mas nos faz lembrar de fato que, na prática, nós não conseguimos chegar caminhando até Jesus. Nós temos a impressão de que somos fortes o suficiente. Muitas vezes pensava quando criança, quando meus pais acordavam de manhã cedo para ir para a igreja, pensando: bom, talvez se eu me esforçasse um pouquinho mais, talvez Deus goste desse meu esforço, talvez Deus queira que eu prove alguma coisa para Ele. Mal sabia eu que na verdade naquele gesto dos meus pais, na verdade era Deus estendendo a sua mão. Era Deus me chamando para junto de si. Era Deus me lembrando de que, na verdade, Ele nunca se esqueceu de mim. Aprendi que cada vez que podia entrar na igreja e ouvir a sua palavra, era Deus se lembrando. Que o mesmo é verdade para você também. Certamente Deus estendeu a sua mão. Deus concedeu a sua graça e a sua misericórdia. Podemos lembrar do dia do nosso batismo. Podemos lembrar do dia em que a palavra de Deus é anunciada ao nosso coração, ouvida pelos ouvidos sim, mas recebida com fé dentro de nós. E neste dia, portanto, quando lembramos o dia dos pais, apenas lembramos mais uma vez como Deus coloca pessoas em nossa vida para nos lembrarmos, cada vez, que tudo o que temos e vivemos é por graça e por misericórdia. Deus nos deu pais, pai e mãe, para que de fato possamos ser ensinados. É interessante e curioso como de fato, em qualquer animal da natureza pode viver sozinho no primeiro dia. Mas Deus nos lembra que de fato nós como seres humanos não podemos. Se formos deixados na natureza, morremos. Se formos deixados para nós encontrarmos nossos alimentos, morremos. Precisamos de fato de sermos cuidados.
Pois não nos enganemos. Não é somente o alimento físico que precisamos. E é por isso que nossos pais precisam continuar nos trazendo para a igreja. Este é o grande ato de fato de amor e misericórdia. Quando de fato somos trazidos aqui, somos acolhidos pela palavra de Deus e lembrados que de fato o nosso Pai Celeste nos concede tudo o que precisamos. Seja o nosso alimento, seja a saúde, seja o bem material que necessitamos, mas muito mais, a vida eterna. Por isso que na oração que fazemos do Pai Nosso, encerramos dizendo, mas livra-nos do mal. De fato, lembrando que um dia, todos nós também seremos reunidos na casa paternal dos céus, onde viveremos para sempre com o nosso Pai Celestial. Enquanto esse dia não chega, ainda precisamos de pais terrenos que falem e anunciem da graça de Deus, que tragam os seus filhos para a igreja, que tragam os seus filhos para que aprendam e vivam essa fé. E assim possamos dizer, a cada vez que dissermos para os nossos filhos, levante, acorde, precisamos ir para a igreja, até o dia em que eles vão se lembrar e aprender e dizer, isso acontece não para provar alguma coisa para Deus, mas isso acontece porque Deus estendeu a sua mão, por misericórdia e por amor, para sermos chamados seus filhos. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito guarde nosso coração e mente para a vida eterna. Amém.